paz de Deus a todos. Leão CCB aqui. Primeiramente quero agradecer a todos os inscritos no canal. Quem ainda não foi inscrito, se inscrevam e ajude o canal a crescer aí. No vídeo de hoje irei refutar uma interpretação do Dalvan, no TikTok dele. Eu vou apresentar aqui daqui a pouco, né, o vídeo dele. A gente vai refutar essa interpretação. Eu não digo que ele seja cessacionista, entendam bem. Às vezes a pessoa ela utiliza argumentos cessacionistas, não quer dizer que ela seja. É que o Dalvan está utilizando, não sei se ele sabe disso, provavelmente sabe, um argumento cessacionista, tá? O cessacionista adora utilizar isso daí, tá? Só que não tem base bíblica. Dalvan, sempre que você utilizar argumentos cessacionistas e calvinistas, pode me desafiar à vontade, pode desafiar eu fazer 300 vídeos, eu refuto todos com maestria. Não porque eu seja alguma coisa, é porque cessacionismo e calvinismo não tem nas Sagradas Escrituras, não existe. Então aí é fácil você refutar mostrando a Bíblia, né? Refutar algo que não existe com a Bíblia é fácil pra caramba, né? Então eu vou mostrar aqui, quero que vocês acompanhem, tá? Sempre com respeito à pessoa do Dalvan aqui, a gente vai atacar os argumentos dele, né? A gente vai atacar a argumentação. Nada contra a pessoa dele, sua família, a questão aqui é a argumentação. Tudo está em torno de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9. Vamos ver a interpretação dele, só um minuto, deixa eu colocar aqui no vídeo. Esse é um vídeo do canal do Dalvan Lima, tá? Acho que é Dalvan Lima, eu sei que é Dalvan. Tá? Vamos ver a argumentação dele, o que ele tem aí para falar pra gente. Vamos lá, vamos ouvir. Quando Paulo diz que, em parte... Peraí, apertei errado aqui. Quando Paulo diz que, em parte conhecemos e em parte profetizamos, ele está dizendo que tem coisas que eu sei no que vai dar, por experiência própria. E nisso, eu conhecendo, eu dou meu conselho. Com a profecia do Novo Testamento, é eu aplicar o que está escrito, sempre o que está escrito. Eu preciso ser fiel ao que está escrito. E eu aplico isso num caso prático. Mas tem que ser fiel ao que está escrito na palavra de Deus. Essa profecia, mística, revelação, existe, mas é muito pontual. É raro acontecer. Agora, o que essa profecia que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que expõe a palavra de Deus naquilo que ela ensina. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Ou seja, em parte ele fala sobre as experiências dele e em outra parte ele expõe o que a Bíblia fala, num caso concreto. Então, muito bom a fala dele, né? Ele fala bem, porém totalmente equivocado. Tá? Vamos começar pelo grego, né? A gente vai pegar aqui o versículo, tá? Eu vou colocar aqui só um minuto. Aqui está o capítulo, né? 1 Coríntios 13, estou pegando aqui a Bíblia Online, ela já serve. Depois a gente vai ver o grego não tem como ter interpretações, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o sino que soa ou como o prato que te retire, né? Ele vai falar tudo isso daí, né? Até chegar aqui, ó, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. A tal da parte aqui. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Esse que é perfeito aqui, os cessacionistas adoram falar que é as Sagradas Escrituras. Porém, não há nada aqui no texto dizendo que é as Sagradas Escrituras. Essa interpretação que o Dalvan acabou de apresentar é para dar base para isso, tá? A apresentação que ele colocou aqui é para dar base que é para isso, quando vier que é perfeito. Qual que é o problema do Dalvan? Primeiro, a questão histórica. Eu vou apresentar mais daqui para frente. A história refuta o Dalvan, né? Mas vamos analisar esse verso aqui, né? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. À luz, né, do seu contexto. Então aqui ele está falando sobre os dons, ok? Mas vamos analisar primeiramente o grego, essa palavrinha aqui. Por quê? Quando a gente analisa o grego, a gente tem que entender. Não pode ser uma tradução do dicionário, tá? A gente não pode. Toda palavra no grego, ela tem um valor semântico. Então você tem que analisar o valor semântico da palavra dentro daquele contexto. Para fazer isso, a gente tem que usar alguns tipos de materiais, tá? Uma gramática do grego, eu utilizo bastante Daniel B. Wallace, e também um léxico, tá? Vou apresentar o meu léxico aqui. Não que a tradução do dicionário não nos dê algum subsídio. Sim, ela vai nos fornecer subsídios, né?
ele vai dar todos os significados da palavra, porém ela não vai dar o significado da palavra naquele contexto específico. Então primeiro vamos analisar o significado da palavra no grego, tá? Naquele significado específico. Então 1 Coríntios 13, tá? A gente tem aqui, né? Porque em parte nós conhecemos porque em parte conhecemos, né? E em parte, né? Profetizamos, profeteumen, tá? Então essa aqui é a palavra aqui no Strong, vocês podem saber o significado dela. Eu vou utilizar esse léxico aqui. Então o léxico ele já dá Greenwich, tá? Léxico do Novo Testamento, tá? Ele já nos dá o significado da palavra naquele contexto ali. Isso é ótimo, né? Então se você for lá no léxico, eu já estou colocando a minha referência aqui. Então essa palavra no grego, profeteu, né? Ela vem de profetizar, né? Que significa o quê? Nesse contexto ali, significa proclamar ou interpretar uma revelação divina, ou seja, está falando sobre os dons, tá? Ali está falando sobre os dons. Então, aqui ó, o léxico não deixa a gente de fora, tá? Tá vendo aqui ó, 1 Coríntios 13, versículo 9, tá? Ele está falando na ideia de uma revelação divina, tá? Profeteumen, que está aqui, ó, profeteumen, ele deriva, tá? Desse verbo profeteu, tá? Que significa profetizar, proclamar uma mensagem divina, tá? Interpretar uma revelação dada por Deus, tá? Paulo ele está se referindo ao dom da profecia, o dom da profecia, ele não está se referindo à Bíblia. Tá bom? O grego arrasa, tá? O que ele falou agora. Então, Dalvan, na análise da palavra dentro do contexto dela, você está refutado. Então vamos continuar a refutação, tá? Vamos para o contexto. Então vamos lá, eu vou ler aqui, eu coloquei bonitinho. Eu devia ter colocado na apresentação também, mas eu quero ler bonitinho para não errar, tá? Então o contexto ali de 1 Coríntios 13, 9, eu já li a passagem para vocês, né? Quando ele diz, porque, bem, o significado da palavra já destruiu o Dalvan, mas a gente vai colocar o último prego no caixão aí. Porque quando Paulo ele escreve, porque em parte conhecemos, em parte profetizando, ele está falando dos dons espirituais, incluindo o dom da profecia, né? Paulo ele está destacando a limitação humana no conhecimento e na compreensão das coisas divinas. Ou em parte aponta para o fato de que, mesmo com os dons espirituais, como o dom da profecia, nosso entendimento e nossa revelação são parciais e imperfeitos. Esses dons são dados por Deus para edificação, exortação e consolo da igreja. No capítulo seguinte, ele tem que ler também o 1 Coríntios 14, versículo 3, né? Então, é para edificação da igreja, meu caro, né? Mas eles não refletem a plenitude do conhecimento de Deus. Então, contexto, acabou. Agora vamos para a questão histórica. Já refutei no grego, no contexto. Agora a gente vai para a questão histórica. Ali não pode estar se referindo pela Bíblia, tá? Sabe, Dalvan? Por quê? Porque aí você tem um problema. O cânon bíblico estava em plena produção. Paulo estava escrevendo suas cartas para resolver problemas da igreja. Ele não está se referindo à própria escritura porque ela não existia. O Novo Testamento não. A escritura Antigo Testamento sim, tá? Então o Antigo Testamento ele existia, ok? E aí a gente vai ter um problema. Se ele estiver se referindo a algo que já foi feito, a gente volta no grego. A palavra lá está no profeteumen. Deixa eu só pegar aqui para me ter certeza. Se eu não me engano, ela está no presente, tá? Deixa eu pegar aqui vamos lá, vamos pegar aqui para saber, né? Vamos lá, pra gente não errar, né? Se eu não me engano, ela tá no presente, tá? Só um minuto aqui. É exatamente aquilo que eu falei, o verbo está no presente. Então, se ele estivesse referido sobre a Bíblia, coisa que ele não está se referindo, né? Ele teria que ter usado o verbo no passado, né? Ele não fez isso, porque se ele está se referindo sobre a Bíblia, é algo que já foi feito, né?
Então teria que se utilizar o verbo no passado. Até porque isso não faz sentido. Então o Novo Testamento está em produção, né? João ainda nem escreveu o Apocalipse ainda quando Paulo está escrevendo essa carta. Então, aí você descartaria. Então você tem que descartar o livro de Apocalipse da sua Bíblia, tá? Não, porque nem João ainda tinha escrito o Apocalipse, tá bom? Então, se eu não me engano, ele vai produzir lá para o ano 90 depois de Cristo, João, tá? Então não pode ser. O cânon do Novo Testamento vai ser, acho que quase 3 séculos depois, 300 anos depois, tá? Aí sim você tem o cânon do Novo Testamento, aí sim é compactado as cartas. Então ali está em plena produção, tá? E quando ele usa o verbo ali no presente, a gente acabou de ver aqui, tá? Ele está falando de algo que está acontecendo, ou seja, a profecia, o dom está acontecendo na igreja. Então se foi refutado, meu caro, pela história, não dá, porque a Bíblia vai ser produzida 300 anos depois. Então ele não pode estar sempre se referindo ao Novo Testamento ali. Aí você tem que dizer, não, ele está se referindo à profecia do Antigo Testamento. Também não dá, não cola. Por quê? Se ele tivesse referido à Bíblia do Antigo Testamento, ele teria que ter colocado o verbo no passado, ele colocou no presente. Então ele não pode estar se referindo à profecia do Antigo Testamento. Então, a sua interpretação, o grego, não obedece essa sua interpretação. O contexto não te ajuda, né? E a história também não te ajuda, meu caro, porque a Bíblia só vai ser... né, ali o cânon do Novo Testamento só vai ser depois de 300 anos. Por que isso está acontecendo? Porque o seu argumento é sensacionista. O seu argumento, não estou falando que você seja, tá? E por ele ser sensacionista, ele não existe na Bíblia, tá bom? Então, refutado com maestria, tá? E tá respondido a sua indagação aí. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.